Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos analisar a música de Lil Nas X, That's What I Want. Você vai entender praticamente aqui, tá? O contexto da música. É isso que eu quero, a tradução. Hoje nós iremos analisar a letra e o clipe. E você vai perceber como que está incrustado a cultura de anjo caído em Hollywood, em todas as camadas, das mais baixas, mais altas hierarquias. E é importante você entender isso para logo cedo você despertar. Porque tempos difíceis virão, meu irmão. Nós não estamos falando aqui em 2040, 2050, não estamos falando disso, nós estamos falando aqui em 2022. Tempos difíceis virão. Por que você acha que os governos não estão cedendo às petições do povo? Por que você acha que o coração de Macron, o coração dos governantes da Austrália não estão cedendo às petições do público? Sendo que os caras já estão quase explodindo no lugar de tantas manifestações e iras. Porque simplesmente a coisa que virá acima dessa plan Pararapururu demia é muito maior e sem qualquer precedentes. Então eles estão segurando as pontas porque as coisas ficarão piores. Dias difíceis como nos dias de Noé. E se for o final, creio que não seja, mas se for, será dias que nunca houveram antes, tá? Mas basicamente é o seguinte, quanto mais cedo você despertar, maior a sua chance de salvação. Então você tem dois caminhos, você pode ser salvo em Cristo Jesus, você simplesmente foi pego pela grande tsunami, mas, glória a Cristo Jesus, você acordou a tempo. Agora, você pode crer em Jesus Cristo, ser salvo por Jesus e, como bom patriarca, conduzir a sua família a um caminho de menor sofrência. Porque sofrer todos nós vamos, todos nós seremos lapidados na brasa. Então, simplesmente, tem pessoas que vão optar por manter uma melhor qualidade de vida para a família em meio à destruição, o caos que virá. Nós vamos analisar essa música. Eu recomendo de antemão que você participe da comunidade fechada, tanto do YouTube quanto do conteúdo premium. Você vai ter todos os meus cursos, como vencer todos, o meu contato pessoal. E o que isso é importante? Deixa eu só te falar uma coisa. Geralmente, o pessoal que é meu aluno, eu não receito, eu não instigo ninguém a fazer nada. Mas eu mostro onde está o caminho. Então teve alunos meus que falaram assim, cara, eu tô com um problema crônico de saúde e tal. Eu falei assim, olha, eu não vou poder te medicar, eu não sou médico, mas eu vou te mostrar o caminho. É nesse caminho, nessa pegada que você tem que correr atrás. Como desmagnetizar o braço, como remover nanorobôs do corpo. São coisas assim que realmente valem um preço a se pagar. Por que você não coloca a público? Porque simplesmente ninguém vai comprar o boi nessa briga, né, meu irmão? Os caras já censuraram. Você já viu algum vídeo no YouTube, com sinceridade, como desmagnetizar o braço? Existe algum vídeo aqui no YouTube? Por que não tem? Será que nenhuma pessoa, de todos os 7 bilhões de habitantes, ninguém decidiu publicar um único vídeo? Ou será que todos os vídeos foram varridos? Pense um pouco. Então tem aí os links aí na descrição. That's What I Want. Perdão se meu inglês estiver errado aí, tá? Lil Nas X. Vamos lá, vamos pegar primeiro aqui a cifra e depois nós vamos pegar o clipe, tá? Olha só. That's what I want. É isso que eu quero. 1, 2, 3, 4, né? Preciso de um menino que possa me abraçar a noite toda. Isso aqui não tem a ver com patriarcado, meu irmão, tá? Quando ele fala preciso de um menino, ele não está instigando a ter filhos aqui. Não, porque você vai ver no videoclipe que o cara tá com roupa de noiva. Então, o que ele tá falando preciso de um menino, isso tem a ver com um símbolo chamado Pedo Parará Pururu Gate, que é o maior escândalo da elite mundial com relação a pedo Parará Pururu filia, tá? Então quando ele fala preciso de um menino, não é um patriarcado aqui, sim para poder fazer isso aqui, tá bom? Que em outra hora era proibido e hoje estão libertando, né? Tudo pela Constituição. Daqui a pouco a Constituição vai obrigar você
a dar o rabo. Antigamente a Constituição te protegia, ó, se o bandido te roubar, né, e o policial ele for pego, o policial vai prender, né, ele vai passar a vida inteira na cadeia, você está assegurado. Hoje não, hoje o pai de família é preso, o bandido é solto. Democracia, né? Então vamos lá. Que me mantenha aquecido, que me ame por muito tempo. Então você já percebe aqui uma coisa. Realmente tem relação ao que eu disse atrás. Antecede o que eu disse. Não se trata, por exemplo, não se trata de um patriarcado. Não se trata de uma constituição de família, tá? Que me ame por muito tempo. Que seja minha luz do sol. Olha que coisa interessante. Que me conte mentiras. Podemos discutir, podemos brigar. Por que que me conte mentiras? Alguém consegue entender o porquê que me conte mentiras? Praticamente, a sua vida é uma mentira. A sua vida, como de todos nós, é uma mentira. Eles começam a mentir para você quando você nasce até o momento que você morre. Você entra na escola com o intuito de aprender. Você sabe o que é adjunta de nominal? Uma pergunta, você que está me assistindo agora, você passou 15 anos na escola, você que tem aí uns 30 anos, você começou a escola desde o primário e provavelmente fez até faculdade, mesmo que não tenha feito, só tenha feito ensino médio. Você estudou 15 anos a cultura portuguesa, não estudou? Você estudou 15 anos a cultura portuguesa. O que é uma adjunta de nominal? É uma pergunta. E pelo menos uma coisa, adjunto verbal. Tá vendo? Você estudou 15 anos o português e não aprendeu nada. Existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Sabedoria é algo que você retém. Conhecimento é algo que você aprende momentaneamente, provavelmente colando, por osmose, alguma porcaria desse gênero, só para poder passar de ano e ir embora. A escola é uma máquina estatal de doutrinação mental. Você coloca o seu maior tesouro lá e eles pervertem aquilo ali num draconiano, tá? Para não dizer palavras que eu gostaria realmente de falar aqui. Podemos discutir, podemos brigar. É claro, a incitação à briga no relacionamento. O que é um relacionamento? Meu irmão, o que é um relacionamento? É um relacionamento amoroso, sem briga. A gente tem total concordância na família. Aí vem a televisão. O que é um relacionamento na televisão? É briga o tempo todo, querendo terminar, barraco, manda panela. Para quê? Para instigar você a isso, né? Sim, fizemos isso antes, mas faremos hoje à noite. Ou seja, é um ciclo sem fim, tá? Um afro, um garoto negro com dentes de ouro. Ou seja, eles o tempo todo eles segregam. O tempo todo esses caras segregam. Como é que é a segregação deles? A segregação deles é o seguinte: se você é negro, então tá tranquilo. Se você é mulher, se você é homossexual, então você vai ter regalias no governo. Agora, se você é patriarcado, eles vão querer te destruir. Se você é pai de família, eles vão querer te destruir. Então o racismo ele existe. O racismo ele é feito para o homem branco, europeu. O racismo é feito por patriarca. O racismo é feito por pai de família. Esses aí são esculachados, são menosprezados. E a lei do racismo não favorece a proteção dessas pessoas. Não favorece a proteção do homem, né? Agora, se for outra coisa, tudo bem, né? Então olha só. Pele escura olhando para mim como se me conhecesse, né? Eu me pergunto se ele é G ou B, né? O que é G ou B? G, né? G-A-Y, acredito que você tenha entendido. Ou B, né? Que aceita os dois lados da moeda, né? Olha só, então ele não coloca que a pessoa pode ser hétero, né? Simplesmente é tudo para perverter. É isso que a humanidade vem escutando, tá? Me deixe descobrir e ver, vem até mim. Ou seja, como é que eles faziam no passado? Por exemplo, o livro de Enoque, ele fala como que eles pervertiam as pessoas. Olha só como que eles pervertiam as pessoas. Eles tocavam... você tinha um monte... Eu não sei o nome do monte, se é Monte Meru, mas eu creio que é Monte Meru. Noé estava construindo a Arca de Noé com sua descendência, né? E a história oficial é que ele estava construindo uma floresta, mas a verdade é que ele estava construindo em meio a uma montanha ardente, incandescente em fogo. E aí simplesmente ele estava construindo a sua arca, né? Pregou sobre o fim dos tempos, quase 100 anos. E aí simplesmente a sua descendência ouvia a descendência de Caim tocando flautas, né, na parte de baixo da montanha. O diabo ele organizava uma maneira de tentar persuadir as descendências, né, a descerem um monte e caírem em pecado. Então o primeiro passo, qual que era o primeiro passo?
traziam-se mulheres bonitas, mulheres com poucas vestimentas, adornadas com pedras preciosas, né, com danças do ventre, danças sedutoras, e aí convencia os caras a descer. Depois que os caras desciam, esse é o primeiro passo, é o passo da década de 90, que vem através do quê? Transformar a mulher numa prostituta. É basicamente isso, convencer os homens que existe coisa fácil. Aí depois que se pervertia, segundo o livro de Enoque, eles começavam a formar famílias ali. A descendência que se perverteu, a descendência que antecedeu Noé, se pervertia ali. Aí quando ia gerar filhos, eles faziam todo tipo de coisas que você não pode imaginar, né? Então assim, era uma coisa absurda. Aí ele fala, me deixe descobrir para ver. Isso aqui, ó, isso aqui é o ânus, tá? Isso aqui é um ritual cabalístico. É um ritual para você poder enfiar demônios na pessoa, né? Então assim, a elite mundial, todos eles queimam isso aqui, porque eles têm que ter a certeza que aquela pessoa vai cumprir o que eles querem. Então existe uma cultura da Segunda Guerra Mundial chamada Projeto Vril, né? Que deu assim origem a discos voadores, a grandes tecnologias. E o primeiro passo desse projeto era o quê? Era uma compactação com seres de outras dimensões, que eles chamavam de seres iluminados, mas eram demônios, né? E aí se procuravam mulheres, ok? Mulheres com cabelos longos, né? Eles tinham cultura, depois eu explico sobre isso. Aí faziam rituais com anos, tá? E aí simplesmente conseguiam contactar demônios, aos quais eram anjos caídos, que tinham tecnologia, né? Então basicamente foi dessa maneira. E então assim, é a perversão, ok? Chama-se perversão, me deixe descobrir e ver, vem até mim. Ultimamente ando sozinho, é óbvio, toda aquela pessoa que não anda em comunhão com Deus está sozinha, né? Estou ficando de fora, eu sei. Ultimamente ando muito sozinho e eu sou conhecido por dar amor. Eles subvertem a palavra amor. Amor deriva de rama, né? Amor, na verdade, o termo correto de amor é sacrifício, né? O que é o sacrifício? Uma mãe, ela está disposta a dar a própria vida pelos filhos. O pai de família está disposto a dar a própria vida pelos filhos. Isso é o verdadeiro amor. A derivação é o que? Sacrificial. Agora, os caras não. O que é amor? Libertinagem, tá? Eu quero que você me ame, eu preciso de alguém que precise de mim, né? Então você vê que o tempo todo essas pessoas que são da elite mundial, elas têm uma disfunção neural, né? Elas ou simplesmente elas acordaram, mas não podem sair do sistema por medo da morte, ou simplesmente elas começam a receber as consequências. O cara chega, por exemplo, na banca de jornal, ou hoje em dia no Instagram, aí vê aquela famosa, nossa, tá lá em Cancún, nossa, essa mulher tá com as melhores pessoas. Aí, isso nas redes sociais. Fora das redes sociais, a vida daquela mulher é uma desgraça, é um inferno. Você, às vezes, você é pai de família, se você é esposa, se é dona de casa, aí você abre o Instagram, tá lá aquela mulher malhada, né, bonita, viajando, falando, não sei o que, você fala, nossa, que legal, queria ter uma vida como essa. Você não conhece essa pessoa. Se pudesse enxergar o estado espiritual dessa pessoa, se você pudesse enxergar a carga negativa que essa pessoa carrega em si, você não iria querer ter a vida dessa pessoa. Por que eles mantêm os ídolos longe das pessoas? Por que os famosos nunca estão constantemente ao povo? Porque se tivesse um contato muito íntimo com o povo não iria seguir esses famosos. Porque é uma vida desgraçada. Vou dar um exemplo. Olha Fiuk. Você olha, por exemplo, Fiuk, aqueles caras lá da Rede Globo. Lá na televisão são maravilhosos. Aí, na vida real, é uma podridão assim absurda. Nenhum pai de família que usa como exemplo aquilo ali. Tá? Olha só. Por que não parece certo que é de madrugada? Né? E madrugada, geralmente é uma simbologia 3 horas da manhã, que é a hora do diabo. Como Jesus Cristo desfaleceu 3 horas da tarde, o diabo quer sempre perverter e inverter as coisas, então ele diz para si que o horário do diabo é 3 horas da manhã. E sou só eu nos meus sonhos. Então eu quero alguém para amar e é isso que eu quero, né? Então basicamente é o seguinte, essa elite mundial é uma elite draconiana. Raça de víboras. Queria poder explicar o que é draconiano e raça de víboras para você, mas não é humano, tá? Aí, os que são humanos são apenas os servos serviçais e escravos. Mas olha só, o tempo todo, o que eles querem? Libertinagem, sexo, libertinagem. É isso que eles querem. É basicamente isso. Essa é a vontade deles, né?
Olha, você sabe que é mais difícil encontrar hoje em dia, né? Mas eu não tenho nada além do amor na minha mente. É claro, os filhos de Caim eram isso, eles pervertiam as pessoas sexualmente, só pensavam nisso. Só pensavam nisso, né? Por exemplo, quando os gregos tinham culhões, na época, bem nos primórdios, eles odiavam o ato, tá? Depois foi se pervertendo. Eu preciso de um amante com amor no meu auge, né? Preciso de um adversário para me casar. Agora, por que ele está falando precisa de um adversário para se casar? Isso aqui tem a ver com dualismo. O adversário é o quê? Eles estão transformando o casamento numa desgraça. Então você casa com o capeta. Por exemplo, o cara vai namorar, ele vai casar com uma mulher, a mulher destrói a vida do cara. A mulher, às vezes até mente em Deus, ela vai casar, o cara destrói a vida dela. Então, simplesmente, o casamento é o quê? Você está casando com um adversário na sua vida. Isso é uma explicação. A outra explicação é que a palavra adversário tem a ver com Lúcifer. Ok? Que ele é o adversário. Na Bíblia é falado que ele é o adversário. Então, preciso de um adversário. E a palavra adversário tem a ver com o quê? Com isso aqui. Então, por exemplo, ele está precisando de um seguidor do diabo para se casar. Tipo que me diga é a vida, né? Porque os servos do diabo eles querem desfrutar das regalias da vida. Você vê que anjo caído quer entrar nesse mundo e se reencarnar aqui dentro para simplesmente poder destruir a humanidade, usando corpos biomecânicos, coisas que talvez você nunca ouviu nem falar aqui. Reencarnação não existe. O que existe são essas desgraças que simplesmente usam o corpo humano como casulos para fazerem um mal. Por isso Cristo vos advertiu, raça de víboras, vós tem como pai o diabo. Quando estou, tipo que me diga o que é a vida quando estou estressado à noite. É só isso, só sexo. Sexo e dinheiro para essa elite mundial, tá? Quem diga, você vai ficar bem, está tudo bem. Me deixe ter isso porque não quero mais nada. É claro, a elite mundial sempre vai fazer, não, vai ficar tudo bem, fica tranquilo aí, tá? Fica tranquilo, nós estamos vivendo o olô, pararapururu, caos, mas fica tranquilo aí, né? Além do seu amor, seu corpo é um pouco da sua inteligência. Meu irmão, é uma pobreza espiritual absurda, né? Ultimamente ando muito sozinho, estou ficando fora, eu sei, ultimamente ando muito sozinho e eu sou conhecido por dar amor, é claro, né? É o famoso P do Pararapururu Gate, né? Eu quero alguém que me ame, eu preciso de alguém que precise de mim, porque não parece certo quando é de madrugada. Só quer fazer, é dinheiro. Cara, é libertinagem. Eu vou te falar uma coisa. A mulher, quando ela faz sexo sem cobrar, ela continua sendo prostituta da mesma maneira que uma prostituta. A diferença é que a prostituta, ela pelo menos sabe que é prostituta e ela cobra. Agora tem mulheres que fazem de graça e se auto-enganam. Tá? A prostituição não envolve dinheiro. Tá? A prostituição não só envolve dinheiro, como também a venda do corpo, a libertinagem. Qualquer mulher que faz com muitos homens se tornou já prostituta, a menos que se arrependa em Cristo. E sou só eu nos meus sonhos, eu também quero alguém para amar, é isso que eu quero alguém que me ama, preciso de alguém que precise de mim, porque não parece certo que é de madrugada. Sou só eu nos meus sonhos, alguém que quero amar, O que é importante aqui para você entender é o seguinte, preciso de um adversário, né? Eu me pergunto se é uma programação, a gente chama isso aqui de MKUltra, projeto MKUltra, uma programação preditiva para perverter as tuas crianças, né? Saírem do caminho de Cristo e entrar. Agora por quê? Porque o filho de uma puta, desculpa a palavra, o filho de uma puta, ele tem tanto medo da morte, que ele faz qualquer coisa para viver mais 2, 3 anos na mão do diabo. E aí, mesmo que destrua uma geração inteira. Então, é isso, esse tal de Lil Nas X, né? That's what I want, né? Agora nós vamos ter que analisar a música. Eu não vou colocar o som, nós sabemos aqui devido às diretrizes, né, autorais, mas vamos analisar a música, né? Então, primeira coisa que você vê no começo do clipe aqui, você vê que homens usando, né, essas perucas rosas. Isso aqui tem a ver com o movimento feminista, tá? Olha só, esse M aqui não tem a ver com alguma simbologia de empresa, do nome do cara, nada a ver. Isso aqui tem a ver com uma elite mundial que destrói tudo, tá? A qual eu não quero nem dizer o nome aqui. Então tá lá, aí você vê o que? Olha só, você vê as pessoas novas com cabelos rosas, né? E você vê um senhor de idade que já passou da sua geração, olhando para cima, né?
Aí de repente ele vai lá e aponta para cima. Aí pula para aquela geração idólatra, né? Então você vê, ó, monte, tá? Tá escrito aqui monte. Muitas vezes a simbologia dos filmes tem a ver com o latim, tá? Por que tem a ver com o latim? Porque a língua ancestral mundial era o latim. Você fala assim, o hebraico é antigo. O latim é mais antigo que o hebraico. O aramaico é antigo. O hebraico é uma derivação do aramaico, tá? O hebraico é uma derivação. O hebraico foi criado para esconder o nome de Jesus. A tradução correta é essa. Você tem Iesus, né? Machia, o Mexia, e você trocou, aí veio o hebraico, são revisões ortográficas, e virou ali, né? A gente tem Iesus de Iesus e virou ali Iá, né? Então você pega o aramaico, você tem a derivação Gieo, né? E você pega o hebraico, você tem Yahu, né? O Jesus, eu sou em aramaico. Yahu significa eu sou em hebraico, só que Yahu é uma derivação de Yabulon, né? Diabo. Então o hebraico é uma cópia barata do aramaico. O hebraico é uma língua que foi usada pelos maçoretas, é uma língua podre, moribunda. Agora o aramaico é a mais fiel. E no aramaico, o Jesus, né, a gente tem o Jesus é com I, não é com J, tá? Ele simplesmente representa o eu sou. De Yeshua, salvação, eu sou a salvação, tá? Agora, é importante que o pessoal fale, mas a letra J, ela foi inventada há 500 anos atrás. Beleza. A letra Y foi inventada há 50 anos atrás. Tá bom? E se não tinha letra Y, e se não tinha letra J, qual letra que correspondia com isso? A letra I. É o que eu falei, o som de dois Is é o som ajotado. Jesus, né, que virou Jesus. Quando você pega, por exemplo, João, né, João Batista, a pregação de João, né, Pôncio Pilatos, quando crucificou Jesus Cristo em aramaico, em latim, e se eu não me falha a memória, foi em hebraico. Hebraico, aramaico e latim. E estava lá I-I-E-Sus, com S-V-S, Jesus. Tá? Então, quando você entrar no céu, quer você queira ou não, se é que você vai entrar, você vai encontrar Jesus. Tá bom? Jesus. Nada mais é. Você rodou o mundo inteiro para descobrir que o nome sempre foi Jesus, tá? Então, o que ele está falando aqui? Monte, tá? Olha só, monte. Aí, Monte Ho. O que é isso? Monte Ho. Isso aqui tem a ver, tá, com o Monte Sinai. Porque os santos sentinelas, namoradas mulheres, desceram pelo Monte Hermon, Armon, amaldiçoado, tá? A tradução Ho ali tem alguma simbologia pagã, a qual eu não consegui interpretar ainda. Mas sabendo que está se falando de monte, está se falando dos anjos caídos. Como é que eu sei disso? A próxima passagem do vídeo é o quê? Um anjo caindo na terra, tá? A pessoa pergunta, o que é uma estrela cadente? Irmão, a Bíblia diz, estrelas são anjos. Cadente, caída, caindo. Então, o anjo que está caindo, você vai fazer um pedido para uma desgraça que está caindo na terra. Cada vez que passa uma estrela cadente, uma desgraça está vindo para a terra. E você ainda aponta o dedo ou olha para lá e faz um pedido, né? Idolatria a esse... Sério. Por isso que é dito em Apocalipse que as estrelas estão caindo e os poderes celestes serão abalados. Então, simplesmente, quando esses anjos caírem em mar, todas as estrelas que estão no céu são anjos aprisionados. Quando essa porcaria cair na terra, meu irmão, aqui vai virar o inferno. O lar dos mortos fará um estágio aqui. Quando esses seres vierem para cá, eles estão presos, tá? Então tá lá, as estrelas estão caindo, a pessoa está apontando, ó. Isso tem a ver com o que? A queda do anjo. Isso tem a ver com Lúcifer, que precipitou 1/3 dos anjos na terra, tá? E olha só, caiu, ó. E como eu disse, ó, programação preditiva. Isso aqui é um homem, ó. Ele foi e caiu. Tá percebendo? Então o próprio vídeo já mostra. E aí você vê o que? A presença do número 6, tá? O tempo todo a presença aí do número 6, tá bom? Então vamos lá. Aí parece o cara cantando, né? Óbvio, e sempre de rosa. Uma perversão aos homens. A cor rosa é como se pervertesse aos homens, tá? E sempre, se você somar esses números aqui, ou multiplicar esses números, né, na Cabala, sempre dá 666,
dá 13, é incrível, tá? Eu não vou fazer isso aqui não, mas eu tenho certeza que dá. É o tempo todo, 6 e 13, 6 e 13, 6 e 11, 6 e 11, tá? Aí tá lá, né, o jogo, aí mostra que o cara caiu e tá machucado, né? Só que, por exemplo, o cara tá machucado, é porque os anjos quando caem na terra, eles caem todos devastados, tá? Aí você vê o que? Olha só, coisa interessante. Isso aqui, ó, uma borboleta. Meu irmão, mas por que uma borboleta é inofensiva? Você acha que alguém coloca uma logomarca de borboleta num jogo de futebol? Mas ele tá usando... Aquilo ali tem a ver com o MK Ultra. A logomarca do projeto MK Ultra é uma borboleta. Que é como eles convencem a humanidade. Então isso aqui é uma programação preditiva. A borboleta tem a ver com a logomarca do MK Ultra. Então já está dizendo aqui que é para realmente ludibriar as pessoas. Tá? Então vamos continuar. Olha só, aí continua, né? Tem aquela parte lá do jogo de futebol. E claro, né, simbologia que eu não quero dizer aqui, né? Inclusive, deixa eu só falar uma coisa para vocês. O número dá 33 e aparece o quê? A letra M, tá? O número dá 33 e aparece aí a letra M. Por quê? Porque é o grau 33, né? Para você ter mais ou menos uma ideia das coisas aí, tá? Eu tenho que ir pausando porque, né, a gente está analisando o clipe, né? O uso de brinco, a perversão do homem. E olha só, né? Colocando aqui algumas datas, tá? Olha só, Monteiro Universe, né? E aqui de novo as borboletas, tá? Aí o cara fala, não, beleza, o que isso tem a ver demais, né? O que isso aí tem a ver demais? Cara, olha só o tanto de gênero que esses caras estão colocando aqui, ó. O tanto de gênero. O cara não sabe se é homem ou mulher, o que ele é, né? Então vamos continuar para você ter mais ou menos aí uma ideia, né? A perversão do homem, né? O que o diabo quer? O diabo quer que o homem morra e que só sobre mulher aqui na Terra, para os demônios, né, persuadirem as mulheres. A mulher para o demônio é muito importante porque vai dar origem aos filhos demoníacos, né? Então eles querem realmente erradicar os homens da Terra, tá? Aí, olha lá, olha só, o tempo todo a borboleta, né, um projeto de MK Ultra. Eu vou ter que avançar aqui porque eu não quero colocar. Aí, né, eles fizeram, né, magia sexual, tá? Chamado Projeto Vril, né? É a mesma coisa que um pai de santo faz, pra você ter mais ou menos uma ideia, tá? Eu vou ter que tirar daqui, porque eu não posso colocar. E de repente, né? De repente de tudo ali aparece o Zé Pilintra, né? Olha que coisa interessante, né? Depois de toda essa maluquice aqui, aparece quem? O Zé Pilintra, entidades demoníacas, né? Vamos continuar. Aí tem, claro, né? Essa questão de lareira que é o fogo, tá? Consumidor. Aí eu vou ter que pular algumas partes, né? Dessa maluquice. E olha só que coisa interessante. Sempre estão persuadindo as pessoas, né? Sempre estão persuadindo. Mas deixa eu ver se eu posso pegar mais uma parte aqui. Claro, o homem, né? De branco. Claro, claro, né? O estado espiritual da pessoa, se você pudesse enxergar como está o espírito da pessoa, você não casava nem com a mulher mais bonita desse mundo. Se você pudesse enxergar a podridão, a quantidade de vermes espirituais que são presentes no espírito de uma pessoa profana, você não iria casar nunca com essas mulheres bonitas, tá? Nunca. E o cara lá indo... Olha que coisa interessante, né? Olha só. Deixa eu voltar aqui, tá? E olha aqui em cima aqui. Como se o anjo caído, tá? O anjo caído, né? Caindo precipitado à terra, tá? É isso que eles estão falando aqui. E claro, uma igreja. Por quê? Porque para que serve uma igreja? Apenas para condenar o homem. O papel da salvação do homem está em Cristo. A palavra eclésia significa sair para fora. O diabo, ele construiu igrejas, tá? Para quê? Para que simplesmente o homem não estudasse a palavra e entregasse a responsabilidade da salvação na mão de outros homens. Então, tolo é aquele homem que confia em padre e pastor. Porque Jesus Cristo, a palavra, provém ao homem.
O homem deve admoestar sua família. Aí o que o diabo fez? Não, vai na igreja, todo sábado, toda quarta, todo quinta, todo domingo. Você vai na igreja, né? Aí na igreja você vai ouvir a palavra de Deus. Você é um hipócrita. A palavra não deve vir impura. Vou te fazer uma pergunta. Você bebe xixi da vaca? Você bebe xixi do bezerro? Por que você não bebe xixi do bezerro? Porque já é um chorume, é um esgoto. Tudo aquilo que está podre na vaca, você vai lá e bebe, não é verdade? Você está com sede, olha só, você está com sede, você procura água para beber, ok? Água para beber, aí o que você vai fazer? Eu vou até pausar aqui para salvar esse arquivo, tá? Então praticamente é isso. Essa aí é a coisa, ó. E claro, em línguas demoníacas, né? O chifre, olha que coisa interessante. Adoração sempre ao diabo, tá? Olha só, deixa eu voltar aqui e claro, né? A questão do homem pervertido a mulher, né? Ah, claro, maravilhoso, né? E pervertendo a igreja. Eu vou parar aqui para não perder o arquivo, tá? Inclusive, eu vou pausar aqui e vou voltar para não perder esse arquivo, tá bom? Bom, voltando aqui agora. Olha só, nessa música That's What I Want, né, de Lil Nas X, basicamente você viu uma programação preditiva do anjo caído ali. Agora, se você pudesse enxergar o estado espiritual das pessoas, você não casaria com essas pessoas. É o tempo todo perversão, perversão, perversão. Eu tenho que tirar isso daqui porque tá me enojando aquilo ali. Mas basicamente é o seguinte, tá? Eles querem remover os homens, tá? Para que fique só mulheres e demônios aqui. Os caras, você tá exagerando. Será que eu tô exagerando mesmo, né? A perversão dos homens, né? Tem coisas, meu irmão, que são piores do que a morte. Perder a liberdade é uma delas. Agora, pior do que a morte é a condenação ao inferno. Muitas pessoas não acreditam no inferno, muitas pessoas acreditam que o inferno é passageiro, muitas pessoas acreditam que no dia do julgamento o inferno deixará de existir, muitas pessoas acreditam que o inferno é momentâneo. Não, o inferno é momentâneo e simplesmente é justo uma condenação eterna a algo que foi feito temporariamente, né? Então, meu irmão, continue nessa crença aí espírita, essa crença aí cabalística, tá? Porque o inferno, ele é eterno. Porque, olha só, tem certos pecados, meu irmão, que infelizmente, se a pessoa saiu do jugo de Deus e ela entrou no jugo das trevas de Abaddon, é eterno, tá? Então, assim, o que é a eternidade? Imagina a sua idade, multiplica por 1000, multiplica por 1000, multiplica por 1000, e vai multiplicando por 1000 infinitamente. Você nunca vai sair de lá, não importa o que você clame. Então, simplesmente, as pessoas têm que ter temor a Deus. Antes de temer ao diabo, tem que ter temor a Deus. Por quê? O cara que teme a Deus, quando ele vê o diabo querendo tirar a liberdade, o cara fala, melhor estar morto em Cristo do que vivo no jugo do diabo. E aí, todas essas pautas da elite mundial, as pessoas iriam lutar, né, entre vida ou morte para não deixá-las acontecer. Mas o medo de morrer faz com que essas pessoas, né, desistam. Né? As pessoas estão se transformando em fracas. Então o casamento hoje virou uma desgraça total, tá? Você vê ali na mensagem da música, tá? Que o casamento é o que casar com o adversário. Agora, olha que coisa interessante, tá? Olha que coisa interessante. O homem, ele dá mais atenção para comprar um carro do que simplesmente para poder escolher uma mulher. Quando o cara vai escolher um carro, ele olha, por exemplo, na internet, vê o carro que consome menos, que tem menos manutenção, ele olha o custo, o que ele vai fazer com o carro, ele se realmente planeja comprar um carro. Ele chora o preço, ele olha, ele observa, ele tenta fazer a melhor escolha para comprar o carro. Na hora de escolher a mulher, a primeira que está banando para ele pega. É assim, é um escravoceta mesmo. E aí, por que eu falo escravoceta? Porque o pessoal chama nos Estados Unidos de warmonger, né? Mas é o quê? Que são pessoas que buscam a prostituição. O que é prostituição? Qualquer mulher que faz relação amorosa com homens e não cobra também é prostituta, segundo a Bíblia, tá? Então ele tá procurando o tempo todo ali os escravocetas, mulheres, para poder alimentar o libido dele, tá? Mas basicamente é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para você. Então a música fala sobre adversário. Aí você vai lá comprar um carro, você olha o carro, quanto que quilômetro. Aí a primeira coisa que o cara faz quando vai comprar um carro, primeira coisa, quantos donos esse carro teve? Eu passei por isso. Eu tinha um carro, um EcoSport, que ele estava no quarto dono. Olha bem, 4 donos. Eu fui o 5º dono e o carro tinha 5 anos de uso. Cara, eu nunca passei tanto aperto com o carro.
a embreagem do carro toda vez. Cara, eu tinha um custo mensal com o carro de R$ 3.000. Eu andava com o carro com a minha família, a embreagem estragava, eu tinha que chamar o guincho. Aí consertava a embreagem, a caixa. Aí consertava a caixa, o carro dava problema o dia inteiro. Porque eu era o quinto. Aí eu parei pensar, em 5 anos, por que esse carro teve 5 donos? Aí eu aprendi a dura lição de comprar carro que só tenha um dono, né? Então quando eu vou comprar um carro, eu não aceito comprar carro que tenha mais de um dono. Agora, por que você não pode fazer isso com mulher também? Por quê? A mulher, às vezes, cara, passa por 100, 200 homens. Então você imagina, se apenas comprando um carro, o carro é problemático com cinco donos, por exemplo, eu fui o quinto dono do EcoSport, tá? Que eu tinha um EcoSport. Eu fui o quinto dono. Se com apenas 4 donos o carro já é problemático, o que você espera que aconteça com uma mulher que passou na mão de 100 homens? Imagina um carro que passou na mão de 100 pessoas. Ah, mas o carro é 2020. Meu irmão, o carro pode ser 2015, 2020. Se o carro passou na mão de 100 homens, tem algum problema ali. O carro é fortemente desvalorizado. Porque o cara passou na mão de tantas pessoas que o carro já está problemático. Então o homem, ele dá mais atenção na compra do carro do que na escolha do seu cônjuge. E a mulher também é a mesma coisa. A mulher também é a mesma coisa. Então toda vez, escute bem o que eu estou te falando, toda vez que o homem ou uma mulher faz um ato sexual, faz uma relação, parte daquela pessoa que ele fez relação estará presente na pessoa eternamente. Tá bom? Então, escute bem o que eu vou te falar. Toda vez que uma mulher ou um homem, de preferência a mulher, porque ela é, a grosso modo, biblicamente submissa, toda vez que uma mulher faz relação sexual com um homem, parte da individualidade daquele homem é transmitida para aquela mulher. E aquela mulher já não é mais a mesma pessoa. Ela vai levar não só parte genética daquele homem, mas também vai levar parte do espírito daquele homem. Então, se a mulher se relacionou com 10 homens, ela já é problemática o suficiente, porque ela vai ter 10 individualidades do homem. Sabe por que a mulher é bipolar? Porque ela se relaciona com muitos homens. Então, olha só que coisa interessante. A mulher foi lá, se relacionou com um cara calmo, se relacionou com um cara extrovertido, se relacionou com um cara estressado, com um cara ignorante, né? Ela teve relação com várias pessoas assim. A mulher vai ser calma, extrovertida, ignorante. Ela vai ser todos os sentimentos ao mesmo tempo, porque o ato sexual é uma magia, né? Hitler usou muito isso, né? Projeto Vril. Então é uma magia. Cada vez que você se relaciona, a parte daquela pessoa está passando para você. E geralmente, né, não são boas coisas. Não são boas coisas que se passam. Por isso que o casamento ele tem que ser com pessoas virgens. Infelizmente, eu tenho que dizer, né, não é algo que foi praticado por mim, não é algo que foi praticado, por exemplo, com minha família no passado, mas a verdade é essa. Eu vou instruir, se houver tempo, eu vou instruir a minha família, né, a questão de virgem. E também, né, eu vou analisar o homem que vai se casar. Eu sou uma muralha, meu irmão. Eu sou uma muralha. Sou realmente uma muralha. Se eu chegar um vagabundo próximo da minha filha, ou uma vagabunda próximo do meu filho, eu sou uma muralha. Não permitirei. Ah, não é você que decide. Na minha casa mando eu. Não é o governo. O governo é fora da porta da minha casa. É simples assim. Tem coisas que são piores do que a morte. Perder a liberdade, perder a presença de Deus é uma delas. Se você não está disposto a lutar por Jesus Cristo, então você nunca foi cristão. Se você não está disposto a enfrentar o que for por Jesus Cristo, você nunca foi cristão. No dia do julgamento, Cristo falará assim para você: nunca vos conheci. Porque não adianta você falar eu sou cristão e tá abraçado com o governo, abraçado com as pessoas, com o mundo. Tá? Não adianta. Então simplesmente o que acontece? Tem que ser essa muralha. Não sou só eu não. Então o que acontece? Esse é um grande problema. Tá? Esse é um grande problema. Então o que acontece? Ela vai lá, se relaciona com 10 caras, 20 caras, 30 caras, 40 caras. Se você vai comprar um carro, o carro tem 5 anos de uso. Tá? O carro tem 5 anos de uso. Mas o carro passou na mão de 40 pessoas. Você vai pensar, não, esse carro aqui tem 5 anos, mas 40 pessoas já compraram esse carro. Você vai ser o 41º. Aí o cara vai pensar, pô, peraí, mas dos 40 donos, os 40 não quiseram essa pessoa? Nenhum dos 40 quis continuar com essa pessoa? Tem alguma coisa errada? Aí você olha
Eu falo, peraí, tem coisa errada. Foram 40 pessoas que tiveram a oportunidade de poder reter esse carro e ninguém quis reter. Tá entendendo? Então, cada vez que a mulher se relaciona com o homem, ela vai se transformando, até se transformar numa sucubus. Então, por exemplo, teve um vídeo aí eu não lembro se foi Mulher em Ter Selfie, se foi o Monge Moderno, acredito. Tem um canal no YouTube chamado Monge Moderno. Eu acho que o nome do canal é esse. Se eu tiver errado, por favor, escreva o nome do canal aqui, tá? O cara fala muito sobre o movimento MGTOW, né? Fala sobre a questão de não casar. A Bíblia fala que os homens que não encontrarem mulheres honrosas vão resmungar o resto da vida. E esses caras fazem isso, eles resmungam. Agora, eu vou tirar o mérito deles? Não, biblicamente são os resmungões. Só que os caras estão, graças a Deus, os caras estão resmungando e não cometendo os mesmos erros, né? Mas é aquilo, passar pano pra ninguém eu vou passar não. Mas infelizmente o cara tem muita razão no que fala, tá? Agora, falta amparo bíblico, né? O fato é, você encontra mulheres, tá? E você tem que ter a capacidade de admoestar a sua mulher. Como é que você admoesta a sua mulher? Como é que você ensina o caminho da salvação? Quanto menos relação sexual essa mulher tiver, mais ela vai te escutar. O que uma mulher que passou na mão de 100 homens, o que uma mulher que deitou com 100 homens pode agregar na sua vida? Uma pergunta. Não pode agregar nada. Você não vai conseguir mais admoestar essa mulher. Você não vai conseguir mais ensinar a palavra bíblica para essa mulher. Ela tá mentalmente, ela tá instável. O espírito dessa mulher já se foi triturado. A esperança dessa mulher é a salvação em Cristo. Não tem mais nada que você possa fazer. Se relacionar com essa mulher, você vai transformar sua vida no inferno. Essa mulher, ela já se transformou num sucubus. Se ela for batizada, a água da igreja seca. Brincando, o batismo verdadeiro é Espírito Santo. A água é só a maneira dos depravados se acharem saudáveis, se acharem menos pecadores. Mas é o que o batismo nunca foi água. João Batista predisse Jesus. E viria que o batismo não seria na água, mas no fogo, tá? Tem que ler a Bíblia corretamente, não ficar na mão de pastores. Mas basicamente é o seguinte, não tem mais o que fazer. Então, o que acontecia? Casava-se cedo. A mulher tinha um homem, né? A mulher, ela casava com seus 15 anos. Logo cedo já começava a criação de família, né? Então não adianta, meu irmão. Uma mulher que passou na mão de vários homens. Aí, outra coisa que eu vou dizer pra você, nenhum filho que não for da prole do pai vai obedecer aquele cara. Se você é casado com uma mulher que é divorciada e essa mulher tem filhos, você pode reparar uma coisa, não tô condenando ninguém aqui a nada, só estou falando fatos bíblicos, tá? Se você é casado com uma mulher que é divorciada e essa mulher tem filhos, esses filhos não aceitam as suas ordens. Os filhos só aceitam as ordens dos pais, porque está no sangue. O sangue é vida, a genética do pai. Então, quando o pai tá ali, né? Muitas vezes o que acontece? A mãe separa do pai, mas o filho continua amando o pai, mesmo a mãe envenenando o filho todos os dias. Muitas vezes acontece isso. Então, o que acontece? Os filhos, eles têm a tendência a obedecer aos pais. Agora, quando entra um homem diferente na relação, tipo, separou, pode reparar, o filho nunca vai obedecer aos pais. Ao padrasto, tá? Nunca vai obedecer. E outra coisa, o homem que casa com uma mulher que já é divorciada, ele está cometendo profundo adultério. A não ser que tenha, né, havido um ato por exemplo, biblicamente falando, se a mulher ou o homem fez traição, tipo, o homem pulou a cerca, a mulher pulou a cerca, então eles estão livres de forma verdadeira. Biblicamente, se o cara pulou a cerca ou a mulher pulou a cerca, né, ele pode separar segundo a prescrição de Cristo Jesus, tá? A gente está falando aqui de um estatuto messiânico, tá? Não estamos falando da antiga aliança, não. Isso tem a ver com Jesus. Jesus mesmo disse isso, tá? Na antiga aliança tem a separação, o divórcio, mas Cristo mesmo disse, olha, Moisés criou essas leis, Moisés modificou a lei por causa do coração dos homens, eles modificaram a lei. Então, assim, estatuto messiânico é Êxodo 20, tá? Sai o de Êxodo 20 é paganismo. Então, basicamente, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, o casamento, Deus mesmo fala, né? A lei de Cristo, ela está presente o tempo todo na Bíblia, né? O homem se unirá à mulher e os dois se transformarão em uma só carne. Ou seja, toda aquela... Existe uma junção com o homem e a mulher. Então, essa mulher, ela beija na boca de 100 caras, ela se deita com 100 caras, não tem mais nada a acrescentar aquilo ali. Aí, muitas vezes, ocorre o que? A separação. Uma mulher que é divorciada, ela nunca vai ter paz de espírito. Você pode reparar uma coisa, toda mulher que se divorciou,
ela nunca mais vai conseguir ter paz de espírito. Por quê? Porque ela vai se relacionar com homens, os homens não a irão querer apenas o sexo. E ela vai perceber que o tempo todo ela é usada, e ninguém quer assumir aquele BO. Tá entendendo? Então, assim, na televisão é muito bonito, a separação é muito bonita, tá todo mundo feliz ali, porque a televisão é das trevas, é feito para te enganar, mas na realidade a separação é uma desgraça. Então, simplesmente a mulher ela não vai ter mais a felicidade. Ela vai se separar, por exemplo, né? Vai se separar, o marido vai estar separado, tá? E aquela mulher, com o passar dos tempos, dos anos, dos dias, dos meses, ela vai perceber o erro que cometeu. Porque simplesmente nenhum homem vai querer aquele BO. Nenhum homem quer assumir aquelas consequências. Tá? Então você tem que ver que o mundo está pervertendo. Aí as pessoas falam, mas a mulher alcançou a sua independência. Meu irmão, eu sou dependente de Jesus Cristo de Nazaré. Veio à terra, morreu e ressuscitou provando seu próprio Deus. Eu sou, graças a Jesus, eu sou dependente. Eu sou dependente. Agora, se eu fosse independente, como é que eu iria criar o universo? Como é que eu iria criar a existência? Eu não sou capaz de criar a existência. Eu não sou capaz de criar o universo. Eu não sou capaz nem mesmo de assegurar minha própria vida. Então, se não existisse Jesus Cristo na minha vida, eu seria independente, mas estaria condenado às trevas. Graças a Cristo, eu sou dependente de Cristo. Pois é. Aí você pega, por exemplo, o cara que é dono de uma empresa. Ah, esse cara aí, ele simplesmente é dependente. É claro, ele é dependente dos seus funcionários, ele é dependente dos seus clientes, ele é dependente do governo, mas ele coloca comida na mesa, ele consegue construir uma casa, ele consegue, né, dar qualidade de vida para a família. Sabe quem é independente? O mendigo. Porque não deve nada para ninguém, não paga imposto, não tem funcionário, esse é independente, está na rua. Então, meu irmão, essa história de independência é uma desgraça. Nós somos dependentes, coloca na sua cabeça. Não existe independência. Essa história de eu não dependo de ninguém, você sempre vai depender de Cristo. Em todas as circunstâncias da sua vida. Cara, você pode dormir e Cristo fazer assim, ó, mal súbito. Você morre na... Cara, eu te garanto uma coisa. Te garanto uma coisa. Se esse vídeo chegar em 10 mil visualizações, 10 mil, eu garanto pra você que pelo menos 100 pessoas vão morrer em um mês aqui. Ah, mas você é louco, meu irmão. Cristo faz assim, ó. Quantas pessoas que assistem já passam dessa para melhor? Quem determina se você vive ou você morre é Cristo. Você tem que viver uma vida em Cristo. Eu não estou amaldiçoando ninguém, eu quero que todo mundo viva. Sem brincadeira. Só que viver é Cristo. Você tem que lembrar que quem está te dando o fôlego da vida o tempo inteiro, quem está soprando Ruach, ou simplesmente Espírito da Verdade, quem está soprando o fôlego da vida o tempo todo é Cristo. Se ele parar de soprar, você morre. Você é dependente, nós somos dependentes. A mulher é dependente do homem, até para salvação. Tá entendendo o problema que nós estamos vivendo nesse mundo? Então nós somos dependentes. Eu acho que a dependência, ela não é ruim. A gente pode ser independente de algumas coisas, mas de tudo nós não somos. Então não existe a história de mulher independente. Se a mulher separou do marido, quem vai ser o marido é o Estado. É simples assim. É a televisão. Então não existe independência. Tá bom? Aí fala assim, nós queremos direitos iguais para as mulheres. Beleza, meu irmão. Você acha melhor a mulher trabalhar ou estar em casa? Não existe serviço mais digno do que educar os filhos. Para quem é dona de casa, o serviço mais honrado que existe é o trabalho de casa. Quando a mulher vai trabalhar fora de casa, o marido dela é o dono da empresa. O marido dela é o Estado. O Estado que é o seu bem é uma pergunta. O dono da empresa liga pra você? Não. Por que tem tanta mulher que trai o homem com o dono da empresa? Porque ele se torna espiritualmente o dono da mulher. Então a mulher, ela tem que trabalhar em casa. Biblicamente é isso. A mulher, ela tem um papel de admoestar os filhos. O pai admoesta a mulher, ensina o caminho de Cristo à mulher. A mulher aprende o caminho de Cristo, chega nas crianças, nos filhos, e ensina o que o pai ensinou a mãe. A mãe vai lá, o papel da mãe é ensinar os filhos no bom caminho, para garantir que as trevas não sucumbam aos filhos. Tá bom? Aí o diabo vai lá, tira a mãe da educação. Não, mãe, não precisa educar os seus filhos. Eu educo para você. Tá lá no IEX, lá fazendo música Transmegazord. É aquilo ali que você quer na sua família? Então, simplesmente, meu irmão, esse é o problema. É aquilo que eu falo. Você prefere comprar um carro
que teve um único dono. Olha só, eu vou te fazer uma pergunta. Tem um carro que tem 30 anos, tá? 30 anos, mas só teve um dono. E tem um carro que tem 5 anos, mas teve 100 donos. Qual dos dois que você compra? O que tem 30 anos e teve um dono, ou o que teve 100 donos em 5 anos? Qual você acha que vai ser menos problemático? Agora, se você puder comprar o carro zero, sem nenhum dono, em pleno estado de conservação, você é responsável por fazer admoestar essa mulher. Por isso que no Islã casa-se virgem, por isso que casa cedo. Traição é apedrejamento e morte. Por causa disso. Porque vai trazer aquela negatividade. Então, meu irmão, se você casar com uma mulher... Aí a mulher fala, não... Aí, qual que é o pior de tudo? Qual é o pior de tudo? A mulher se deita com 100 homens, ok? 100 homens. Depois, ela passa dos seus 35 anos, a pele começa a cair. A sua beleza vai embora. Biblicamente, a gente fala... Tá na Bíblia. A beleza vai embora, tá? Aí a beleza da mulher foi embora, nenhum homem a quis, ela já passou na mão de 100, 200 homens facilmente aí. Aí ela foi para a igreja e se converteu, né? Aí você acha que, ainda assim, você acha que você casar com aquela mulher é uma boa coisa? Vai ser uma completa desgraça na sua vida. Por quê? Porque a bagagem não vai embora. Ela aceitou Jesus, mas é como se o demônio falasse que aceitou Jesus. Não vai embora. Tá entendendo? O ato do libido vai ser um ato selvagem, destrutivo. Tudo vai ser pervertido, né? E vão estar usando o nome de Cristo. Então o que acontece? A mulher que chegou a uma certa idade e não conseguiu homem, por causa de erros, permaneça sozinha. Se arrependa dos seus pecados. Entenda que você agora deitou com 100 homens. Se você casar com um homem, você vai destruir a vida do cara. Porque você não vai mais aceitar ordens dele. Você não vai mais aceitar o estatuto messiânico. Ou seja, o cara vai falar para a mulher assim, olha, fica em casa que eu sustento para você, a gente vai dar conta do recado. Não, por quê? Porque toda aquela bagagem de 100 homens está dentro dela. Tá entendendo? Então esse que é o grande problema. Esse é um dos maiores problemas que tem. Tá bom? Então o homem, se ele quer paz de espírito, ele tem que se relacionar com mulheres que não fizeram tantas vezes. Agora, não dá pra você se ausentar das mulheres, beleza, Paulo mesmo diz sobre isso, né? Não é errado. Agora, se você quer casar, não julgue pela capa, não julgue pela beleza. Uma mulher que só teve um homem, 2 homens, 3 homens, no máximo, tá de bom tamanho. Passou muito mais do que isso, 10, 15, cara, já é um problema. Talvez pelo Espírito Santo você consiga até demonstrar, mas assim, quanto mais tempo essa mulher passa com mais homens, dá problema. Por isso que namoro é uma desgraça sem fim. O namoro é uma desgraça, porque possibilita a mulher separar e o homem separar. Aí tá namorando, né? Fazem o libido, separam. Tá namorando, fazem o libido, separam. E aí começou essa libertinagem. Antigamente não existia namoro. Você quer a mão da minha filha? Case-se com ela. E se você trair, eu vou nessa casa com Manchester. Trai, pra você ver. Vamos ver se vai ter amparo estatal pra você. Então era assim no passado. Cara, eu cansei de ver. Eu cansei de ver histórias assim, de pessoas contando. O que acontece? Olha só, eu vou falar 2 casos pessoais meus aqui, tá? Eu já vi gente que é o seguinte: o pai entregou a mão da filha. Isso porque eu me lembro bem disso, dessas pessoas. O pai entregou a mão da filha pro cara. Aí o cara foi lá, traiu, pulou a cerca, né? E criou uma desgraça na vida daquela menina, tá? O pai chegou e o patriarca chegou e amoestou o marido da filha dele. Olha, você cometeu um erro, não cometa de novo, não sei o que tal. Aí o cara, beleza, não sei o que, foi lá e pulou a cerca. Eu vi nitidamente o que aconteceu com esse cara. Esse cara foi desaparecido. Sério, desapareceu. O cara que traiu a filha desapareceu. É simples assim. É simples assim. O Islã, ele faz exatamente isso. É uma desgraça para a vida da mulher um homem que trai. A gente está falando de mulher aqui, mas para homem também. É uma desgraça na vida da mulher um homem que não é patriarca. Só tem retardado mental depravado na ilha. Só tem gente que quer o buraco. Só tem homem que pensa com pinto. O cérebro do homem tá no pinto. Ele tá andando assim com o pinto. Onde o pinto indica, ele tá indo. Quem manda é o pinto. Se o pinto pintar pra cá, ele vira pra cá. Se pintar pra cá, ele vira pra cá. É isso. Tá entendendo? Então tem os dois lados da moeda também.
Existem os dois lados da moeda, tá? Agora, o outro caso que eu digo para vocês é o seguinte. O meu avô se separou da minha avó para viver um mundo de regalias. Ele tinha uma família cristã, temente em Deus, né? E ele decidiu se separar para simplesmente viver o amor lá no Nordeste, com uma mulher lá do Nordeste. Ele desgraçou a família inteira. Graças a Cristo, eu fui desperto, liberto dessa maldição. Na verdade, eu orei para que se removesse as amarras da maldição, né? Porque Deus amaldiçoou até a quarta geração, biblicamente falando. Eu orei para que removesse a maldição, mas eu vou te dizer uma coisa, ele desgraçou a vida da mulher. A minha avó tentou suicídio umas 3 vezes por causa disso. Fazia comida, tinha filhos, sabe? E ele destruiu a vida. E tomara que esteja no rabo do inferno esse cara, tá? Porque simplesmente abandonou a família. Uma coisa que eu jamais faria com a minha família. Nunca. Nunca, tá? Agora, e destruiu 2 famílias, porque ele começou uma nova família destruída com outra mulher e destruiu a anterior. Então o homem também destrói, tá? Não é só a mulher que destrói, não. O homem também destrói. Pior é quando a mulher pede divórcio. Aí a dor e sofrimento é em dobro, né? Então é isso, a música lá na IEX é isso. É um estado de profunda sofrência. É isso, pessoal. Agora, o que eu digo para cada um de vocês, assim, tementes em Cristo, é que não adianta, não existe almoço grátis. Não existe. Você tem que ter uma coisa estruturada, né? Aí nós vemos aquela perversão, um anjo caído, os caras adorando, aquela música tem sei lá quantos milhões de visualização, 180 mil pessoas deram like, somente acho que 16 mil deram dislikes. Então você vê, a humanidade é assim. A mulher, ela quer dar para todo mundo e quer ser santa. O homem quer pensar com a piroca, né? Quer enfiar o pinto em todo tipo de buraco que existe e quer ser santo. Não dá. Por isso que Cristo fala, nunca vos conheci. Apartai. Olha, Cristo, Jesus é o próprio Deus, ele não se importa com quantidade de salvos. Não se importa se salvar um. Se uma pessoa nesse planeta inteiro salvar, para Cristo já tá bom. Tá bom? E se ninguém salvar, para Cristo tá bom também. Ele não depende disso aqui. É nós que dependemos dele. É nós que dependemos da salvação espiritual. Então assim, mas eu me deitei com 100 homens. Então se arrependa e não estraga a vida de mais ninguém. É simples. Eu deitei com 100 mulheres. Você, homem, deitou com 100 mulheres? Não case com mulher. Você vai destruir a vida da mulher. Se você é homem e você deitou com 100 mulheres, você se transformou num prostituto. Você, quando encontrar uma mulher, você vai destruir a vida daquela mulher. É simples assim. O homem que se deita com muitas mulheres, ele simplesmente perdeu todos os seus valores morais. Não tem nada a acrescentar na vida da mulher. Nada. Então, o cara, eu conheci pessoas, homens, que se deitaram com muitas mulheres e transformaram a vida das mulheres num completo inferno. Então é aquilo, tá? Na cultura pessoal, deitar com mais pessoas é legal. Não, você deitou com 100 mulheres, nossa, é foda. Não, você é uma desgraça. Realmente é uma tristeza profunda. Então assim, pessoal, é inacreditável. É inacreditável. Sabe por que os homens têm depressão? Já parou pra pensar nisso? Quando você faz isso aqui, ó, você vai lá no seu computador, digita o nome do site que você quer, sei lá que site que eu tenho hoje em dia, aí você abre o site e vê uma mulher, com 2 caras, 3, sei lá, hoje em dia a coisa tá maluca. Aí o cara entra lá e assiste aquele site, o cara fica toque, 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 toque. Aí o cara passa aquele momento de prazer, né? Aí quando o cara passa o momento de prazer, ele se arrepende. Por que ele se arrepende? Porque o primeiro vínculo com aquele cara é Cristo. Já a mulher que faz, eu não vou dizer isso aqui, né? Mas a mulher que faz isso, ela não se arrepende tanto, porque a salvação vem pelos homens. Mas é pior para elas. Então acontece, o cara que tá vendo aquilo ali, parte daquela mulher, daquela mulher que é... não vou chamar de prostituta não, porque tem um nome para isso. Atriz de vida fácil. Nem vida fácil, atriz de sexo. Pronto, acabou. O cara que faz aquilo ali, quando ele termina esse ato, aquela menina que ele desejou, parte da espiritualidade daquela mulher está contida naquele cara. É uma lei espiritual. O cara fez para aquela mulher. Parte daquela mulher está naquele cara. Aquela mulher que é vista por milhares e milhões de homens, como que é o estado emocional dessa mulher? Essa mulher vive tomando remédios para não se matar.
Profunda agonia e depressão, muitas se matam. Então, assim, o cara acaba tendo, eu tô com depressão, aí você bate o dia inteiro, por isso. Aí vem uns hipócritas e querem se lavar no rio. Eu fui batizado pelo pastor. Outra desgraça, pastor. O batismo, ele é no fogo. No fogo. Você tem que entender que as coisas que você faz têm consequências. Você vai carregar as consequências para a vida eterna. A vida eterna não, a vida na terra. A restauração do corpo ressurreto, talvez realmente não vai ter. Mas aqui você vai ter. Você se arrepende dos pecados, mas os pecados não saem de você. Anota isso, tatuou no braço. Você se arrepende dos pecados, mas os pecados não saem de você. Paulo dizia, miserável homem que eu sou. Eu quero fazer uma coisa, mas faço outra. Eu desejo fazer uma coisa, mas faço outra. Meu corpo está inclinado ao pecado por causa disso. Então é isso que eu falo para vocês, pessoal, tá? Infelizmente, o mundo ele tá andando de uma maneira inacreditável, tá? De maneira assim, triste, inacreditável. Eu espero que cada um tenha aprendido a lição aqui, tá? Que o mais importante é a salvação em Cristo Jesus. Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Voltz. Humberto, o que eu faço? Eu fui casado com minha mulher, me separei. E a minha mulher tem filhos, e a minha mulher já casou com outro cara, e simplesmente eu já estou com outra mulher. Olha, meu irmão, a salvação é em Cristo, tá? Você consegue alcançar a salvação, mas você está em profundo adultério, tá? Você está em profundo... se você é casado com uma outra mulher e não houve traição, segundo a Bíblia, você está adulterando todos os dias. E Cristo mesmo diz, qual que é o limite de sabe, assim... Você tem a chance de salvação. Jesus Cristo é Senhor do arrependimento. Você pode ser salvo, mas é aquilo, meu irmão. Como você está amando mais o jugo dos homens do que a Deus, dificilmente você vai ser reconhecido no céu. Tá? O que eu posso garantir para você é se arrependa. Né? É a única coisa que eu posso admoestar a você. Agora, é aquilo, meu irmão. Tá na Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Tá? A Bíblia não é um livro para ser agradável aos seus olhos. Não é um livro para você ser agradável. Se eu soubesse da Bíblia, eu não teria deitado com o número de mulheres que eu deitei na minha vida. Eu não teria beijado na boca do número de mulheres que eu beijei na minha vida. Miserável, desgraçado que eu fui. Eu fui um merda. Graças a Jesus Cristo que não foi tantas mulheres. Graças a Jesus que eu tive uma vida parcialmente frustrada nos atos sexuais e nos beijos, né? Porque eu, gordo, chato pra caralho, não arrumava mulher nenhuma. Eu ficava puto porque meus amigos pegavam um monte de mulher, doença, não sei o que, venérea, e eu não pegava ninguém. E o Espírito Santo o dia inteiro lá, ó, você não vai pegar ninguém não. Graças a Jesus que foram poucas mulheres. Mas ainda assim eu me arrependo de cada uma delas. Se eu pudesse voltar no tempo e eu não posso, não existe um botão de reset, não existe um botão de reload, tá? Se eu pudesse voltar, eu não queria ter deitado com nenhuma mulher, não queria ter beijado nenhuma mulher, queria ter me resguardado da minha esposa. E minha esposa, tenho certeza que o pensamento dela é o mesmo. Porque fomos enganados. Então minha filha, meus filhos, eu vou instruir dessa maneira. E eu vou te dizer uma coisa. Eu prefiro que minha filha não tenha nenhum homem, que viva uma vida santa sem nenhum homem, do que simplesmente enfiar na mão dos caras. Então existe uma muralha chamada Humberto Voltz, que vai simplesmente impedir qualquer vagabundo de fazer qualquer coisa. E é isso que eu falo. Infelizmente, meu irmão, a vida humana, ela seguiu um caminho destrutivo. Infelizmente. Eu não estou aqui para trazer boas notícias, eu estou aqui para falar a verdade. Tá? Se você quer ser salvo, negue-se a si mesmo. Se você não está disposto a negar a si mesmo, você não vai ser salvo. Devo separar da minha esposa, que eu já estou em adultério? Você é que sabe. Não vou instigar ninguém a nada. Se você quiser continuar, você continua. Se você quiser separar, você separe. Se você simplesmente quiser viver a vida de solteiro e preferir não casar, você não case, tem um movimento migtou aí, tá? Eu não vou instigar ninguém a nada. A única coisa que eu vou instigar você aqui é o quê? Que a salvação está em Jesus Cristo. Jesus Cristo, como eu disse há 5 anos atrás, não é um garoto mimado, carente de atenção. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o verdadeiro e único Deus. E ele deu instruções para a salvação. Ele deu instruções, olha, não basta só dizer que me amas. Você terá que se provar esse verdadeiro amor.
Então, assim, é isso que eu digo para vocês, tá? De recomendação pessoal, Salmo 91, Escudo e Proteção de Deus, pegue Joyce Ruth. Esse é um livro muito maravilhoso, tá? Por que esse livro é um livro muito maravilhoso? Porque conta casos de milagres. Se você confiar em Jesus Cristo, ele opera milagres na sua vida. Provavelmente, né, os pecados estarão no seu corpo. Mas, se você orar a Jesus Cristo, se você temer a Deus, os pecados continuarão no seu corpo, mas não irão influenciar o seu espírito. Eu nasci num berço vagabundo, num berço espírita. Eu nasci no meio da promiscuidade. Tá? Não por causa dos meus pais, mas por causa dos meus familiares, que só pensavam em bunda e em sexo. Eu vivi uma vida de enganos. Mas graças a Jesus eu me afastei disso. Posso ter pecados, e esse corpo tem muito pecado. Sou miserável, sou uma desgraça. Mas quem perdoa é Cristo. E Cristo, a partir do momento que eu verdadeiramente for batizado pelo Espírito Santo, eu não faço isso. Eu dedico a minha vida à minha família. E eu espero profundamente conseguir admoestar a minha família, meus filhos, ao caminho de Cristo. O batismo do Espírito Santo é completa mudança de atitude. Se eu não fosse batizado pelo Espírito Santo, eu estaria no mundo da promiscuidade, peço perdão. Mas o batismo do Espírito Santo impediu que os meus pecados influenciassem o meu espírito. E aí eu consegui receber a bênção de Deus. E hoje estou ensinando para vocês aqui. Miserável homem que eu sou. Paulo disse e eu digo, eu sou um miserável. Assim como você é. Mas a diferença é que eu sou temente em Cristo. Né? Estou tentando consertar os erros do passado. Perfeito, só Deus. O único que é perfeito é só Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Foi incorruptível. Agora nós, homens, somos pecadores. O nosso papel aqui é tentar não pecar. Tá bom? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Forte abraço.